Você está assistindo ao noticiário PP ao vivo, onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar? Obrigado por se inscrever. Oi, tudo bem? Vamos começar com as novidades do mundo. E, bom, um dos temas que mais temos acompanhado nas últimas, o que será, 4 ou 5 semanas, é o 13 Atlas e desta vez o objeto interestelar, pois continua mostrando uma espécie de manobra, que segundo o pesquisador astrofísico Avi Loeb, teria que se buscar uma explicação, porque evidentemente até agora não se encontrou. Tem duas coisas que chamam a atenção. Uma é a maneira como o 13 Atlas está flutuando e se movendo. Esse objeto interestelar. Chama a atenção a sua variabilidade de luz pulsante exatamente a cada 16 horas. Isso chama a atenção. E aqui, bem dizem, diz o próprio Loeb, trata-se de uma espécie de batida cósmica, por assim dizer, uma espécie de batida natural que ainda não entendemos por que está acontecendo. Ou isso seria mais uma anomalia para identificá-lo como outra coisa? A questão é que é uma anomalia. Pelo menos, o objeto tem uma variabilidade de luz pulsante exatamente a cada 16 horas, embora a explicação convencional neste momento esteja atribuindo isso a uma possível rotação do núcleo. Isso então também chama a atenção, já que, bem, o professor Avi Loeb, o professor de Harvard, acabou de publicar uma análise em que desmontou essa teoria. Não é? Porque diziam é que está girando a cada 16 horas e por isso é que tem como uma espécie de brilho. Com essa exatidão, né? É possível que seja porque está girando? É agora? Por isso se falava que tinha uma rotação nesse sentido. Ah, mas então agora? Segundo a análise, foi possível desmontar essa situação. Ele diz, o núcleo é pequeno demais, provavelmente agora. Segundo os novos cálculos, seria de 28 quilômetros. Para poder gerar essa flutuação de brilho por si só, não seria possível. A luz não vem do corpo, mas sim da coma, afirma o próprio Loeb, ou seja, do halo, certo? Que se infla e se desinfla ritmicamente. E isso chama atenção. É aqui que a narrativa oficial da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço entra, do cometa natural. Entra em choque com a matemática, entra em choque com a ciência, com os próprios dados, com os fatos. Se aceitarmos a física padrão, um cometa natural libera gás. Isso acontece quando o gelo vai esquentando ao se aproximar do Sol. Isso criaria um jato na direção do Sol. A questão é que se formou esse formato de anticauda. Loeb, por enquanto, descreve isso em sua última publicação como um batimento cardíaco, uma espécie de bombeamento periódico de gás que alimenta o halo a cada 16 horas. Para que isso seja natural, esse batimento deve se alinhar estritamente com o Sol. Mas ao analisar a sequência de imagens dos últimos dias, descobrimos que esse jato aponta para uma direção arbitrária. Isso certamente chamará atenção. Independentemente da posição solar, o jato não variou, ou seja, não variou, no sentido de que, quando aponta para um ponto, repete isso e repete várias vezes. Estamos a poucas semanas do dia 19 de dezembro e amanhã já começa a contagem regressiva. De certo modo, dezembro ainda não começou. Estaremos contando os dias e horas para alcançar essa proximidade com o Atlas 3 ou 3 e Atlas e poder vê-lo de uma forma melhor. Vivemos um momento interessante, seja porque se confirme que seja natural e que seja algo extremamente exótico, ou porque seja algo mais
Se o núcleo gira a cada 16 horas, por que a variabilidade periódica é da ordem de dezenas por cento? Ou seja, para um objeto tecnológico, a direção do jato pulsante poderia ser arbitrária e não necessariamente apontar para o Sol, de acordo com o que diz o próprio Loeb. Ou seja, estamos vendo que não explica. Por exemplo, o motivo dessa reação. Um objeto que, em teoria, seria um cometa natural e que, ao se aproximar do Sol, deveria começar a ter diferentes reações. Não apresentar uma reação. Permaneceu estável durante todo esse período. Há muitas dúvidas. Há muitas coisas que, por enquanto, estão sendo estudadas, por exemplo, a questão do tamanho do núcleo, de por que o núcleo resistiu tanto durante todo esse tempo. E esse tipo de detalhe que teremos que esperar um pouco mais para poder ter todos os detalhes. Dentro dessas últimas publicações também há algo que chama atenção, e é que essa semana era fundamental. Para o que eles chamavam de uma cascata de informações que, por sinal, não aconteceu. Essa cascata de informações que deveria ter sido revelada não aconteceu. São alguns astrofísicos que se esforçaram para fazer algumas publicações, alguns astrônomos, fotógrafos e principalmente amadores que publicaram algumas coisas. Algumas imagens novas que também chamam a atenção. Hoje foi publicada uma imagem nova. Não é muito espetacular, já adianto, mas no final das contas é uma imagem nova. Esta vem da República Tcheca e é esta imagem. Aí o cometa não tem cauda, pelo que dá para ver. Capturada por Dalibor Hans. Isso foi tirado no dia 27 de novembro. Já vimos várias imagens do dia 27 de novembro. Este é o cometa. Dá para ver ele ali. Está por ali. Não dá para ver, pelo menos nesta imagem não dá para ver muita cauda. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas só isso. Não dá para ver aqueles jatos como vimos em outras imagens. Mas bem, é uma imagem nova, né? Tirada por Pablo Weiss, na República Tcheca, no dia 27, capturada por Dalibor Hans. Uma das últimas imagens. Veremos a partir dos próximos dias, pois em teoria, cada vez imagens melhores. Não coincide? Não coincidimos perfeitamente para ver assim super de perto, mas pelo menos o suficiente para podermos nos aproximar a 13 atrás. O suficiente, né? Aqui estamos vendo como o cometa passou primeiro por Marte. Ele fez, como vocês sabem, uma mudança nessa rota, na qual aparentemente vai se aproximar. Um pouco mais do que o esperado ao raio de Gil de Júpiter. Se isso acontecer, no momento em que estiver se aproximando, pode ser que a própria gravidade de Júpiter o puxe um pouco. Seja para que mude de rota ou para que fique na região, não. É difícil acreditar que isso aconteça pela velocidade dele. Mas, bom, não se sabe. Nesse momento, no dia 19 de dezembro, que estará por aqui, o cometa e a Terra estarão por aqui. Teremos cerca de 200 e tantos milhões de quilômetros de distância. É o momento mais próximo que teremos para que depois o cometa. Em teoria, ele continua avançando para Júpiter. E este chegará a Júpiter no dia 16 de março. Essa será a data em que estará se aproximando de Júpiter. E depois, se tudo continuar sob essa normalidade, ele continuará se movendo. Então é isso. Um rumo fixo, né? Não para sair depois do sistema zona. Bom, fixo entre aspas, porque houve pequenas variações, mas tudo bem. Esta é a situação atual com o 13 Atlas. Essa é a atualização até agora. Mas conforme for saindo informação, né, a gente vai contando para vocês aqui, como sempre, nessa transmissão. Agora vamos para outro assunto que também, evidentemente, é importante. O que está acontecendo com a Venezuela? Tem uma imagem que chama a atenção hoje, que é essa publicação feita pelo governo venezuelano. Nela, o regime venezuelano acusa os Estados Unidos pelo que está acontecendo com os ataques às lanchas no Caribe. Vamos ouvir um pouco do que eles têm comentado. Há poucos minutos,
nos reunimos aqui no gabinete da presidência da Assembleia Nacional com familiares de venezuelanos assassinados, executados extrajudicialmente, nas ações claramente ilegítimas e ilegais que vêm sendo perpetradas desde o dia 2 de setembro por militares dos Estados Unidos da América. Como vocês podem notar, protegemos as identidades desses familiares, pois eles vêm recebendo ameaças. Bem, essa é a acusação que a Venezuela faz contra os Estados Unidos. Evidentemente, é um tema muito sério, no qual até mesmo a Europa criticou os Estados Unidos por essas ações extrajudiciais, dizendo: vejam, se estão causando danos, que sejam tomadas as medidas necessárias, como fazer um julgamento, como mantê-los sob custódia, etc. A acusação do governo venezuelano, através da presidência da Assembleia Nacional, de Jorge Rodrigues, denunciou formalmente militares dos Estados Unidos por realizar o que chamou de execuções extrajudiciais de cidadãos venezuelanos. Exibe uma imagem de uma suposta família dessas pessoas, de costas para proteger sua identidade. E então, fala-se que esses incidentes começaram no último dia, 2 de setembro. Isso em águas internacionais do Mar do Caribe, segundo o que diz, onde há um alto tráfego marítimo e de vigilância estratégica, de acordo com o que foi relatado. Há vários assuntos que chamam a atenção hoje sobre o tema da Venezuela e que eu gostaria de comentar. Várias reações, tanto dentro dos Estados Unidos quanto dentro da própria Venezuela. Há pressão também interna, né? Há pressões internas, há pressões externas, há um pouco de tudo na Venezuela. Além disso, né, faz uma denúncia contra López, ou seja, essa organização petrolífera gerou uma reação que também chamará atenção hoje e na qual faz uma acusação. E hoje foram dias de denúncias e acusações por parte da Venezuela, desta vez contra López. Sim, foi isso dito. Venezuela qual é? E o que mais aconteceu? Pois de reações, porque também há reações lá nos Estados Unidos por parte dos congressistas, que, bem, não veem, pelo menos alguns deles não veem essas ações como ações que sejam positivas. Vamos, eles estão vendo que isso pode se tornar uma guerra que pode se estender por um tempo. Essa situação, obviamente, faz parte do que eles criticam. Primeiramente, fala-se de uma operação na qual reclamam, porque a Venezuela diz que querem ir atrás do petróleo. E se o Mar do Caribe se transformou em um teatro de operações de guerra não convencional, drones e navios dos Estados Unidos da América estariam realizando ataques letais a pequenas embarcações, sob pretexto de combater o narcotráfico. Mas não há processos judiciais, nem estão sendo feitas identificações claras, segundo o que ele diz. Por outro lado, também dentro desses movimentos, ou dentro dessa reclamação, ou dessa denúncia que está sendo feita, pois busca, diz pelo menos o que diz este, pois a própria Venezuela, buscam, neste caso então, ir atrás das reservas de petróleo. A Venezuela denuncia a Organização dos Países Exportadores de Petróleo que os Estados Unidos querem se apoderar das reservas de petróleo bruto. Caracas alertou que os Estados Unidos da América deslocaram 14 navios e 15 mil militares para o Caribe, de que essas forças realizaram mais de 20 bombardeios contra supostas embarcações de narcotráfico, segundo o próprio regime, resultando na morte de 80 pessoas. O governo venezuelano ele faz essa denúncia perante a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou seja, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Nela, eles já formalizam essa denúncia. Não sei se essa denúncia se aplica ali realmente, né? Ou seja, se aplica diretamente na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mas enfim, eles fazem lá, né? Esse é o ponto que chama a atenção. Assegura a Venezuela que eles têm a maior reserva do planeta e que por meio da força tem a pretensão de basicamente tomar o petróleo, né? Pegar essas reservas, ele fala. Por outro lado, os aeroportos da Venezuela estariam operando normalmente, apesar do alerta de Donald Trump que foi reiterado.
em um alerta no qual, bem, insistem, o espaço aéreo de toda a Venezuela deveria estar fechado. Bem, isso não foi levado em consideração, pelo menos não por algumas companhias aéreas. O aeroporto internacional de Maniquetia, ou Maiquetia, na verdade, o principal aeroporto em Caracas, não é? E porta de entrada para Caracas não seria? Operou normalmente hoje? Não, ontem, na verdade, estava operando, segundo eles, normalmente. Bem, algumas companhias aéreas será, né? Mas normalmente, sinceramente, também não acredito. Digo isso porque acompanhamos no Fly Radar e estava bem menos movimentado. Também digo, isso é em parte porque, quer dizer, tem companhias aéreas internacionais que não quiseram operar, né? Tanto da América quanto da Europa, etc, né? Mas, por exemplo, chama a atenção nesse momento que sim, há uma quantidade importante de aviões, certo? Inclusive, já foi visto por aqui um avião da Força Aérea Mexicana voando por aqui, algo que também, pois evidentemente, chama a atenção. Seria um avião que esteve voando por essa área. Aqui está este avião. Segundo relatos, é um avião da Força Aérea do México saindo de Maiquetia com o transponder de forma intermitente. Eles desligavam e ligavam. Assim surge a dúvida: quem está se movendo ali? Por quê? A Força Aérea Mexicana está com um voo na região? Isso evidentemente chama a atenção. Vamos ver então o que dizem a respeito, não é? Vamos ver se há um pouco de informação a respeito. Mas bem, é assim que está, né? Sim, há movimento, dá para ver movimento em Caracas. Aí estamos vendo todos esses voos, né? Vão chegando, vão saindo. Realmente, esse negócio de fechamento do espaço aéreo parece ser... Aqui tem mais voos, mais voos. Ou seja, tudo isso é dentro da Venezuela? E bem, praticamente são, pelo menos na sua maioria, voos comerciais, né? Por exemplo, este vai de Valência a Bogotá. Este outro não diz para onde vai. Um avião parece ser privado. Este vai de Caracas a El Vigia. Este outro vai de Barcelona, lá na Venezuela, para um lugar incerto, não diz para onde. Outro avião, também desses pequenos. Quase todos são aviões menores do que qualquer outra coisa. Mas há algumas companhias aéreas que estão operando. Aqui dá para ver. Então, muita atividade nessa área, né? Este é o do México. Olha, acabei de ver de novo ali. Esse está ao vivo. Esse está ao vivo e acabamos de detectar. Esse é o avião. Vamos ver se conseguimos enxergar. Ei, de onde ele está se movendo? Esse é o avião. Ah, legal. Ah, Força Aérea Mexicana. Está escrito Força Aérea Mexicana. Então esse seria, bem, um avião dos militares aqui do México. Ah, não vai de Caracas, mas não diz para onde, né? Isso também chama a atenção. E vemos, esse é o voo. Aí está como se estivesse voltando, ou seja, parece que está indo para o México. Ah, beleza, entendi. Qual é a ideia? Qual é a intenção? Bom, quem sabe, né? A verdade é que isso também é bem complicado. O que mais aconteceu? Bom, um operador turístico russo que estava indo para a Venezuela teve que mudar de rota. Porque esse é o avião? Esse é o avião? São turistas russos que iam para a Venezuela. Sim, esse operador turístico russo redireciona para Cuba os seus clientes que iam viajar para a Venezuela. Ele os manda para Cuba. Sim, chama-se Pegasus Touristic. Vai transferir para Varadeiro todos os seus voos originalmente programados para a Ilha Margarita, devido à potencial ameaça à segurança dos voos civis. Os turistas russos já estão sendo redirecionados para Cuba, segundo relatos. Isso também chama a atenção. Neste caso, a Rússia também anuncia que vai evacuar cidadãos russos que estão na Venezuela. Outro ponto também importante. Enviará voos especiais para tirá-los do país, assim como as operadoras turísticas. Eles estão mandando para Cuba, não é? Aqueles que vão de férias e tudo isso, por enquanto não vão para a Venezuela, vão para Cuba, de acordo com o que foi relatado. Bem, isso também faz parte do que está acontecendo neste momento, não é? O que aconteceu? Onde está Maduro? Ele está na fronteira com o Brasil? Está em Caracas? Onde ele está? Bem, isso também vamos ver, não é?
No momento, não há detalhes. O Brasil não diz absolutamente nada a respeito do que foi dito ontem na CNN Brasil, não é? Ou seja, a CNN Brasil que estava trazendo essa história, né? E bom, então, o que dizem especificamente os democratas? O líder dos democratas no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, alerta que essas ações, né? Então, ele diz que isso pode levar os Estados Unidos a uma guerra cara, né? Esse senhor, ele é o líder dos democratas na Câmara, onde garante que a situação pode se complicar. Evidentemente, né? Isso, então, é um alerta também. O deslocamento incomum e constante de aviões militares dos Estados Unidos. Deslocamento, evidentemente, bem como da própria Venezuela, diante do nervosismo atual. Pois isso pode gerar um erro, pode fazer com que algum deles cometa um erro e isso acabe acontecendo. Uma guerra bem complicada, uma guerra que pode se estender no tempo, evidentemente. Não, só os democratas, hein? Também há alguns republicanos que não viram com bons olhos a maneira como as coisas têm sido conduzidas. E isso também, evidentemente, pode ter ramificações em Washington. Essa situação está, vamos dizer, em movimento. Então começa a preocupar não só o que se observa com essa Venezuela, mas também no Caribe. Há um certo nervosismo nesse momento. Há uma ruptura histórica do Partido Republicano em Washington. Por exemplo, Marjorie Taylor Greene e outros republicanos têm criticado essa postura de Trump, de querer se envolver em vários temas internacionais, entre eles o tema do Irã, que não agradou, o tema da Venezuela ou a possibilidade de operar uma guerra na Venezuela também não agradou. Vamos acompanhar como isso se desenrola, inclusive sobre a Venezuela. Está havendo cada vez mais uma pressão, na qual a inteligência afirma que há pressão de diferentes grupos, alguns que acreditam que já deveria haver um plano de saída. Por parte dos grupos de elite dentro da Venezuela, e outros que afirmam dentro da Venezuela que precisam ficar, que não há possibilidade de sair. Então existe essa divisão interna, e essa pressão interna por parte da Venezuela, dos digamos, líderes do regime da Venezuela. Alguns estão com a ideia de sim, se refugiar e ir para outro lugar. Outros dizem que isso tem que ficar, que tem que permanecer lá até as últimas consequências, basicamente. Então essa divisão também, né? Acredita-se que pressionam Maduro, mas também Padrino e Rodrigues. Ou seja, muitos personagens estão por aí pensando o que vai acontecer, o que fazer, qual será o próximo passo. Da mesma forma, por parte de Trump, há pressão interna sobre se deve agir ou não, com o risco de que isso se prolongue, e aí ele perde o apoio que ainda lhe resta neste momento. Ou que a jogada dele dê certo, estrategicamente falando, digamos, e que seja essa medalhinha que ele queira colocar, quem sabe? Quem sabe o que vai acontecer? Mas tudo indica que vem um movimento, ou seja, que vem uma operação. Já quando fecham o espaço aéreo, normalmente é porque vem algo mais. Agora, esse espaço aéreo para quê? Para que seja fechado. Pois tem que ser feito de uma maneira contundente, o que não aconteceu. O espaço aéreo não está fechado. Precisamos ser claros sobre isso, certo? É o que é. Quer dizer, não está fechado. Os Estados Unidos dizem para fechar, mas é só vocês verem, não está fechado. Realmente não está fechado, vejam vocês. Quer dizer, tem um monte de movimento? Sim, tem um monte de movimento. Entre Caracas e a Colômbia, por exemplo, tem muito movimento. Ligar para Caibo, ligar para aquecimento oeste, vamos lá, sim. Que movimento é esse em direção a Curaçao? Alô? Trinidade e Tobago é ponto de partida, não é? E essa área parece ter pouco movimento. Mas digamos que, pelo menos em Caracas, sim, se vê bastante atividade. E toda essa área da costa da Venezuela, né? Então, bom, aí está a região.
Percebam que o exército alemão entrou em alerta. Inclusive, seus sistemas de defesa nacional já foram colocados em alerta para atacar. Porque começaram a detectar que havia movimentações dos russos com jatos, com aviões de combate russos. Isso obviamente chamou atenção. O que ocorre na OTAN? O que está acontecendo com essa ação alemã? Isso, evidentemente, também chama a atenção. Unidades do exército alemão destacadas na Polônia colocaram os sistemas Patriot em alerta diante de uma aproximação dos sistemas Patriot. E isso, bem, já começa a ser visto. Atitudes que não esperávamos da Alemanha com Solch. Eles foram vistos com esse MRS, são os sistemas pátrios. Unidades das Forças Armadas da Alemanha estão na Polônia. Na Polônia, há forças da OTAN de diferentes países. Uma unidade alemã que está na Polônia detectou que caças estavam vindo em direção à Polônia. Não passar. Eles deram meia volta. Diante da situação e do risco, eles afirmaram que ativariam os sistemas Pátrio, o que ocorreu neste fim de semana. A presença desses aviões que operam na região oeste, bem na fronteira com a Ucrânia e a Polônia, deixou os poloneses nervosos, mas também a OTAN. Segundo informações do jornal Bild, hoje, domingo, último dia do mês de novembro, caças russos modelo Mikoyan Gurevich, 31 estavam voando em direção à Polônia, onde os sistemas de defesa aérea poloneses foram ativados e os militares alemães que operam os sistemas Patriot também ativaram esses sistemas. O exército polonês e forças da OTAN estavam lá. Esses Patriot prontos, então, para operar. Parte, digamos, da atividade que tem sido observada nesses últimos momentos. Por outro lado, também há algo que evidentemente está chamando a atenção, porque foi revelado pelo Wall Street Journal. Um caso tremendamente escandaloso na relação entre Estados Unidos e Ucrânia. Faz parte do plano que Trump tem para o plano de paz. Um caso demonstraria que, bem, a intenção é muito voltado para o negócio. Vamos aos detalhes desse assunto. De acordo com o que revela essa trama do Wall Street Journal, afirmam que há uma quantia impressionante de dinheiro, 30 bilhões de dólares, de acordos ocultos. Sim, eles realmente buscam lucrar. Com ativos russos e pagamentos de grandes doadores revelados pelo Wall Street Journal. No centro deste ambicioso plano de Donald Trump para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. A paz não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar e muito acima de tudo é o dinheiro, o lucro. Esta é uma pesquisa que o Wall Street Journal fez bastante ampla. Os enviados de Steve Witkoff, Jared Kushner. Aliás, quero que vocês vejam esta imagem e me digam, o que vocês veem? É isso que vocês veem? A verdade é que é impressionante. Ali vai estar falando esse Marco Rubio na imagem, certo? Mas o que eu quero que vocês vejam são as reações de Witkoff, as reações dela. Eles estão na Flórida, então a reunião é nos Estados Unidos da América. Todos nessa fila participam, certo? Esses da fila são ucranianos. Lá estão duas bandeiras, eles reunidos e falando. Marco Rubio, secretário de Estado. E esse é o enviado especial do Trump, esse Witkoff. Witkoff é um amigo pessoal muito próximo do Trump. Na verdade, ele é empresário, não político ou diplomata, mas foi enviado como especial. Desde que a Rússia caiu, desde que a União Soviética caiu, ele tem feito viagens com Trump para fazer negócios lá na Rússia. Desde aquela época, ele tem uma enorme relação com a Rússia. Isso está documentado há décadas, desde os anos 80, certo? Assim que a União Soviética cai, começa o movimento de negócios. Então quero que vocês olhem para o rosto dele e para o rosto dele. Ele é ucraniano. Obviamente, ele claramente está operando. E lembrem-se que uma ligação foi revelada recentemente. Aqui eu coloquei para vocês, com todo o texto, digamos, dessa ligação revelada, onde ele negocia com os russos para influenciar Trump.
De que, basicamente? Então, ele quer prejudicar a Ucrânia, não é? Ou seja, esse senhor quer prejudicar a Ucrânia a todo custo. Essa é a intenção dele. E aqui estão os ucranianos na frente. Quero que vejam o rosto dele, como ele está olhando e como ele está nervoso. Agora sim, vamos dar o play. Lá vai. O objetivo final não é só o fim da guerra, embora isso seja essencial. Queremos o fim das mortes e do sofrimento. Tenho certeza de que os ucranianos também desejam paz. Mas também se trata de garantir um fim para a guerra que deixe a Ucrânia soberana e independente e com uma oportunidade de verdadeira prosperidade. Então, isso não é apenas sobre acabar com uma guerra, isso é sobre acabar com uma guerra de modo a criar um caminho para que sejam independentes e soberanos. Nunca mais ter guerra, criar grande prosperidade para seu povo, não só reconstruir o país, mas iniciar uma era de progresso econômico. A Ucrânia tem um enorme potencial econômico. A Ucrânia tem grande oportunidade. Pois aí dá para ver Vikov nervoso. O olhar dos ucranianos para Vikov é bastante direto. Ao fundo está Jared Kushner, o genro de Donald Trump, que também faz parte dos que estão fazendo todo esse negócio. Um negócio, né? Um mega negócio, sim. Investigação do The Wall Street Journal. Com os enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, tem mantido conversas com autoridades russas. Atenção! Projetadas para favorecer empresas dos Estados Unidos da América e aliados próximos de Trump. Empresas de aliados e sócios de Trump já se posicionam para lucrar após o conflito. Trump, para se posicionar muito bem e fazer negócios com a Rússia ao máximo. A Rússia possui enormes quantidades de recursos e vastas extensões de território, declarou Vikov ao El Jornal. Seus comentários surgem apenas uma semana depois de terem sido descobertos, assessorando representantes russos sobre como bajular o presidente para conseguir acordos favoráveis. Vikov conversou com o presidente sobre o futuro em que Rússia, Estados Unidos e Ucrânia possam ser parceiros comerciais. Ele diz: se todos fizerem isso e participarem, todos terão vantagens. Isso será um baluarte nos futuros conflitos, pois todos prosperam, disse Vikov. De acordo com o que relata a iniciativa conjunta entre a Rússia, o negócio da Rússia e dos Estados Unidos. Entre eles, haveria uma quantia de 300 bilhões de dólares em ativos congelados que estariam só aí, para que possa ser cedido a empresas dos Estados Unidos em projetos de investimento e reconstrução da Ucrânia como investimento. Ou seja, lucrar com a destruição causada por Putin. Sim, toda essa destruição que foi feita se transformaria em um negócio, só isso. O negócio das construtoras e tudo isso, que seja normal e isso é normal, tem que haver negócio, obviamente. Não, mas será um negócio de investimento no qual o futuro de tudo isso que for construído. Os lucros desses lugares iriam direto para os Estados Unidos e Rússia. Então, evidentemente, esse é um negócio mega, super negócio, né? Enquanto isso, um vizinho russo alerta a Ucrânia após novo ataque a oleoduto, já que os ataques de Kiev a infraestruturas que visam as exportações de petróleo também são prejudiciais para outros países. Dessa vez, o Cazaquistão faz um alerta dizendo para não passarem dos limites, digamos assim, basicamente, não é? Isso é importante, evidentemente, porque a relação entre os países próximos à Rússia está neste momento abalada, porque ultimamente tem ocorrido problemas com drones avançando em direção às suas fronteiras. Os ataques a 2 petroleiros ligados à Rússia. Agora já existe um terceiro. Vocês lembram dos 2 petroleiros no Mar Negro atacados por drones ucranianos? Bem, são petroleiros que iam ser carregados, estavam praticamente vazios, mas que evidentemente foram afetados. Há um terceiro petroleiro, que é este aqui, vocês estão vendo? Está afundado. Ou seja, toda a parte de baixo já está debaixo d'água. É um terceiro petroleiro fantasma, também dentro dessa frota fantasma. Em apenas 48 horas, eles atacaram desta vez na costa do Senegal. Garantir que isso pois agora, como já atacaram as refinarias e todo esse assunto, agora estão atacando também os petroleiros. Que então esses petroleiros fantasmas, que são os que estão operando para
vender petróleo por baixo dos panos para a Índia, para a China e para outros países, né? Isso também está então bastante documentado. Aliás, o presidente da Polônia tinha uma reunião com esse Viktor Orbán. Lembram de Viktor Orbán, presidente da Hungria, que se reuniu com Vladimir Putin? Pois é, sobre esse encontro. Diante desse encontro de Viktor Orbán com Putin, o presidente da Polônia cancelou a reunião com Viktor Orbán. E esse auto-isolamento que Viktor Orbán está tendo ao se reunir, nesse caso com Putin, está começando a crescer. Obrigado, ele está jogando. Ou seja, de uma maneira bastante estranha, Viktor Orbán. Aliás, foi registrado um ataque hoje na capital ucraniana. 11 feridos e um morto, de acordo com o último relatório. Ataques com drones. Os ataques à capital continuam? De acordo com o que foi relatado hoje, nesta região também houve ataques menores, mas também houve ataques a outras regiões ucranianas. Hoje não foi tão intenso como anteontem, quando realmente houve um aumento nos ataques entre sexta e sábado. Quando aconteceu a visita de Viktor Orbán com Putin, naquele dia foram 36 mísseis e 600 drones. Foi realmente muito, muito intenso. Mas vamos então para outro assunto também importante que está acontecendo lá na Europa. Vamos a isso. Diz que, veja só, devido ao fechamento do espaço aéreo de um país europeu, o espaço aéreo da Moldávia foi fechado. Dessa vez, esses drones russos foram detectados bem na fronteira. Olhem, vamos ao mapa imediatamente, mas fecharam a fronteira. Da Moldávia? É preciso lembrar, a Moldávia tem toda essa fronteira com a Ucrânia, tem também esse outro pedaço todo aqui, faz fronteira com a Ucrânia. E depois, nessa parte da zona, digamos, oeste, faz fronteira com a Romênia. Esse país faz parte da OTAN. Mas aqui está, bem, a guerra, né? A guerra tem atingido muito forte essa região de Odessa. Também em direção a Leópolis e toda a parte oeste da Ucrânia têm sido registrados ataques. Então, diante do risco que existe para a aviação da Moldávia, desta vez fecharam o espaço aéreo. O governo moldavo suspendeu temporariamente os voos comerciais após detectar drones ou veículos aéreos não tripulados em seu país. Dizem que isso obrigou a desviar e atrasar operações enquanto o risco era avaliado. Em nível nacional, não é? Das 22h43 às 23h53, as autoridades moldavas proibiram todos os voos como medida de emergência, após detectarem que veículos aéreos não tripulados sobrevoavam ilegalmente o seu país. Bom, aí está o relatório. Aliás, mudando de assunto. Também foi relatado que Taiwan estaria apontando para um potencial conflito. Já não é algo distante, acho que toda a comunidade aqui já vem percebendo isso. O presidente taiwanês afirma que seu país está na urgência de construir sua própria força, segundo ele. Ele diz que o país deve construir sua própria força diante da ameaça do regime chinês. Assim, sem. Agora sim, sem enrolação, né? Ele foi direto, William Lei? Ele apoiou essa proposta militar e afirmam que é um esforço extraordinário que precisa ser feito agora mesmo pela segurança na ilha. Ele afirma que a ilha deve fortalecer-se e manter alta preparação militar para preservar a paz. E o estreito diante da crescente pressão da China, dias depois de que foi proposto o orçamento extra para a defesa. Sim, obrigado. Eles buscam cerca de 39.400 milhões de dólares. Bem, esse aprovar, isso também é parte importante de hoje e outro tema que chama a atenção. Os Estados Unidos estariam então não só nas negociações com a Ucrânia, mas agora isso também está acontecendo. Então, uma série de movimentos, ou ultimamente uma série de movimentos em direção à Somália, né? Já comentamos aqui como em direção à Somália houve uma série de relatos sobre helicópteros dos Estados Unidos atacando posições do grupo Estado Islâmico do Iraque e da Síria, certo? Comentamos isso aqui. Esse ataque ou essa região declarou emergência na Somália, o estado de emergência,
diante de milhões de pessoas que estão neste momento vivendo uma situação terrível. Foi nesse contexto de crise que o Estado Islâmico do Iraque e da Síria surgiu. As comunidades de pastores estão agora mesmo afetadas, já que houve 4 temporadas de chuvas que falharam, ou temporadas de chuvas que foram puladas no outro ano e depois no outro ano também não teve chuva. E já são 4 anos. Autoridades da Somália, segundo a Organização das Nações Unidas, afirmam que milhões enfrentam fome devido à falta de chuvas na região. A comunidade internacional, então, já está agora mesmo observando o que vai fazer, porque são milhões de pessoas que, se não têm nem água para beber, vão começar a fugir para outras partes, a ir para outro lugar. Enquanto isso acontece, os ataques aéreos na Somália se intensificam contra grupos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, e contra grupos da Al-Qaeda que estão na região. Aproveitando a crise, esses grupos tentam se infiltrar onde possível. De acordo com o que foi relatado, desta vez é um número de ataques aéreos que até o momento não foi contabilizado, mas que se multiplicaram. Dizem que foram pelo menos 10 vezes na administração de Trump, comparada com a administração de Biden. O Comando dos Estados Unidos para a África, chamado Comando dos Estados Unidos para a África, confirmou neste fim de semana que foram realizados vários ataques aéreos. Mais ou menos, até agora, aproximadamente no que vai de 2025, foram 100 ataques aéreos contra grupos radicais dentro desta região. Na última ação, que foi quando conversamos, é ele, Arts. Seria por volta de terça ou quarta-feira por aí. Seriam alguns ataques contra os jihadistas do Estado Islâmico do Iraque e da Síria nas montanhas, onde teriam eliminado vários dos líderes mais importantes desse grupo, de acordo com o que comentavam. Outro assunto que também chama a atenção hoje é que a promotoria de Michoacán teria confirmado uma ordem de prisão contra essa pessoa. Sim, contra. É o chefe das escolas de Carlos Manso, nada mais, nada menos. Isso também é tremendo nesse caso, estaremos aqui. Então, continuando. José Manuel Jiménez Miranda, coronel do Exército Mexicano e chefe das escolas de Carlos Manso Rodrigues. O prefeito de Uruapan, que foi eliminado no dia 1º de novembro, é a pessoa que escapou de uma operação na qual foram detidos 7 seguranças do prefeito. Estes acusados do crime de homicídio por omissão. A Procuradoria-Geral do Estado teria afirmado que existe um mandado de prisão contra esse senhor. José Manuel Jiménez, que antes de ser chefe das escolas do falecido prefeito, foi secretário de Segurança Pública de Uruapan de 1º a 28 de setembro de 2024 por 28 dias. Após ser acusado de ter agredido sua esposa e ameaçado ela com uma arma, ele foi demitido do cargo pelo próprio Carlos Manso. O próprio Carlos Manso o demitiu e ele deixou de ser o secretário de Segurança Pública. Olhem o chefe de escoltas. Então imaginem só. O coronel Jiménez Miranda foi substituído pelo general de brigada do Exército, Francisco Javier Nieto Osório, que atualmente permanece no cargo. Seu assessor foi removido na época e agora, depois do ocorrido, não. E agora, bem, há uma ordem de prisão. Isso também, evidentemente, precisa ser seguido. Enquanto isso, deixem-me comentar com vocês que o ponto final, não. Mas esse Benjamin Netanyahu já pediu para ver o presidente ou o primeiro-ministro? Não de Israel, que teve um monte de controvérsias, né? Seja por corrupção, seja pelos ataques em Gaza, por várias controvérsias internas, inclusive processos internos que estão sendo feitos pelo próprio Israel. E então foi feito um pedido, um pedido, por sinal, de 111 páginas, diante do presidente Isaac Herzog. Vale lembrar que lá há primeiro-ministro e presidente. Eles pedem ao presidente Isaac Herzog que conceda um indulto, ou seja, basicamente que o perdoe. Isso, principalmente pelos atos de que ele é acusado de corrupção, o que já gerou protestos há anos, protestos todo sábado. Às vezes acontecem, às vezes não, mas geralmente são aos sábados, quando protestam em Israel contra Netanyahu, justamente por atos de corrupção. E agora, pois bem,
apresentam este documento, este pedido de 111 páginas, junto com uma carta pessoal assinada por Netanyahu, que concedam indulto a ele, perdoem a situação e parem de investigar esses casos. Bom, isso é algo que o próprio Trump já tinha sugerido a Herzog, ao presidente de Israel. Ele tinha sugerido que o perdoasse. E bom, então, o pedido formal já foi feito. Agora é esperar para ver. Enquanto isso, vamos para outro assunto importante. Bem, estão sendo registradas inundações históricas neste momento em várias partes do mundo. Mas há 2 lugares que surpreenderam por essas inundações, onde centenas de pessoas perderam a vida e há centenas de desaparecidos. Entre 2 inundações, só entre 2 países, sim. Por um lado, nós estamos falando das inundações da Indonésia, que foram muito severas, e estamos falando das inundações que aconteceram em uma região. Na verdade, seria também a Malásia. O que aconteceu no Vietnã, o que aconteceu nas Filipinas e o que aconteceu em parte da Índia. Principalmente as da Malásia são as mais difíceis, porque só ali, sem contar o resto. Ali, centenas de mortos ali, só isso. São 330 mortos, 370 pelo último dado que tenho aqui. Ah, desculpa, 435, isso vai aumentando, acabei de atualizar. 435 mortos e 400 desaparecidos. Ou seja, Vocês lembram que comentei aqui sobre as inundações? Não tinham visto ou não tinham registrado essa quantidade de chuvas nos últimos 300 anos, foi o que eles disseram. Quando algo assim acontece, obviamente traz consequências. Não é só sobre os falecidos. Há danos na infraestrutura, há danos nas ruas, em pontes bloqueadas, em transbordamentos. Essa ponte a gente já tinha visto como ela desaba, né? Esses transbordamentos recentes. 435 mortos. 406 desaparecidos. Chuvas intensas e tempestade tropical atingiram toda a região, na qual diziam que não é uma tempestade, é um grupo de tempestades, que aqui chegamos a ver na época através da imagem de satélite da umidade, que é esta imagem de satélite, que às vezes eu apresento, né? Em que às vezes eu coloco aqui, né? E a gente via, não sei se vocês lembram, a gente via uma imagem que era vista das Filipinas, que não dá para ver direito. Vamos tentar deixar o mapa menor. Agora estamos vendo ele completo, mas víamos que das Filipinas até a Índia praticamente dava para ver como o leste. O fenômeno era enorme, não era realmente grande, aí dá para ver um pouco melhor. Daqui das Filipinas dava para ver as tempestades, dava para ver um grupo de tempestades, tudo isso, e subia ao norte e tocava essa parte. Então passava por vários mares, por vários países, e depois parte dessas tempestades começou a ir para o sul e atingiu. Muito forte também, pois na Indonésia, na Malásia, em toda essa região, então Vietnã, Filipinas, Malásia, a própria Indonésia, a própria Índia, tiveram inundações muito severas. Parte das consequências dessas chuvas, não é? Segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres, a Agência Nacional de Gestão de Desastres, essas situações assegura, ou espera-se que os números de danos e, infelizmente, de perdas humanas aumentem nos próximos dias. Ou os números, então, vão mudando conforme avançam os trabalhos de resgate, obviamente. A catástrofe devastou amplas áreas na ilha de Sumatra, onde equipes de resgate usam helicópteros para levar ajuda às populações isoladas, a áreas onde não há acesso. Aqui mostramos uma imagem na Malásia, onde drones estão deixando comida e suprimentos médicos, etc., em diferentes pontos. Eles vão até os prédios e deixam lá uma cesta, por assim dizer, de comida. E depois vão para outro, e depois para outro, e assim continuam, não é? Porque não podem sair, Sal. Lá, eles resgatam as pessoas aos poucos com barcos.
Mas enquanto isso, né, eles precisam ter água, precisam ter comida, porque podem passar horas ou dias nesses lugares. O que vem agora é a parte mais difícil, porque a inundação afeta muitas pessoas de forma muito direta e é o que mais chama a atenção da mídia. Sempre é isso que mais se fala. O que não se fala é que, nas inundações, o desastre começa quando as chuvas acabam, ou seja, o desastre começa aí. Por quê? Bem, começa a ocorrer o que vemos aqui nessas imagens, não é? As pessoas estão em meio ao caos, mosquitos, insetos e água contaminada, ou seja, começa a acontecer. Então, possíveis problemas de saúde e por aí vai. Ou seja, acontece uma situação de risco muito importante, né? Principalmente quando não tem os orçamentos, né? Você vai vendo imagens como essa, em que as pessoas estão entre a água, entre o lixo, procurando ver o que conseguem resgatar, etc., né? Se vêem coisas muito fortes, diz. As pessoas usam a água dessas inundações para tirar o barro das roupas em uma vila afetada por uma enchente repentina em Batanturo. Isso de acordo com uma imagem da Associated Press. E assim, bom, várias imagens de pessoas caminhando, vendo como ficou, alguma estrada que desapareceu, zonas em que simplesmente vai demorar um tempo para os resgates, né? Através de helicópteros estão chegando esses sacos com comida, sacos que trazem alimento, que trazem suprimentos, que estão obviamente tentando ajudar. A Secretaria do Gabinete da Indonésia também publicou como o exército está lançando suprimentos pelo ar. Eles jogam. O povo de Tapanuli, no norte, diz: os sobreviventes faziam gestos frenéticos para os helicópteros pedindo ajuda. Enquanto isso, outros 4 navios da Marinha estão chegando aos portos para ajudar na distribuição de ajuda. Bom, então é um tema que acompanhamos há algum tempo. Como? Como foi toda essa cronologia de inundações que já dura cerca de 2 semanas? Ou seja, não foi de um dia para o outro tudo isso, né? Outros assuntos que também chamam a atenção são os protestos contra o governo lá na Espanha, né? Milhares de pessoas têm se manifestado em Madrid para exigir eleições antecipadas por acusações de corrupção. Essa pressão contra o presidente Pedro Sánchez está aumentando. E assim ele encontrou uma maneira de se manter, mas a pressão e a desconfiança em relação a esse governo só aumentam. Segundo o que foi reportado, Pedro Sánchez está tentando superar uma série de acusações de corrupção que envolvem sua família, seu partido e sua própria administração. Os protestos estão acontecendo hoje, convocados pelo Partido Popular Conservador El Espanhol sob o lema "Isso é máfia ou democracia?". Eles perguntam nesse protesto que aconteceu basicamente 3 dias depois que um dos antigos aliados mais próximos de Sánchez, o ex-ministro dos Transportes, José Luiz Ábalos, foi colocado em prisão preventiva por um juiz que investiga um suposto esquema de subornos em troca apenas de contratos. Você paga e recebe os contratos, certo? No transporte, essa é a acusação, não é? Esse é um assunto, evidentemente, também muito sério lá na Espanha. Vamos para outros assuntos também importantes. Qual é a previsão do tempo para esses próximos dias? Para hoje e para os próximos dias, né? Como já conversamos, são esperados vórtices polares e desta vez tudo indica isso. Pois vem aí um colapso do vórtice polar e uma tempestade que está sincronizada de acordo com o que foi reportado. Então vamos aos detalhes. Vamos ver o que acontece nos Estados Unidos, no México, em todo o continente americano e o que acontece na Europa. Vamos ver então alguns detalhes de como está ou o que se espera, digamos, em relação ao clima nesse sentido, né? Muito obrigado por nos acompanhar. Inscrevam-se se ainda não fizeram isso. Estamos presenciando, de acordo com o que relatam, um evento do que chamam de aquecimento estratosférico súbito, um aquecimento estratosférico súbito, e isso fratura o confinamento do ar ártico. Não é uma tempestade de inverno em si, mas o que chamam de uma injeção massiva de frio polar, descendo simultaneamente sobre os 2 continentes
América e Europa. Sim, vamos ver se é visível nas imagens que temos aqui. Mas olhem, já dá para ver como será essa situação, certo? Então fiquem atentos como vai ser. Vejam só que massa de frio tremenda está descendo dos Estados Unidos. Bom, isso é o vórtice. Isso é quando o vórtice se rompe, o colapso do vórtice. Vejam só, está vindo com uma quantidade de frio tremenda. Por isso dizem, os próprios relatórios de meteorologia dos Estados Unidos dizem que isso não é uma tempestade de inverno, mas sim, isso realmente é uma injeção massiva de frio polar que desce simultaneamente na América e na Europa. Desde ontem. Ainda não está bom. 29 não, ainda não estávamos. Ontem sim, desculpa. Ontem foi dia 29. E hoje já começou um movimento. Mas isso vai até 6 de dezembro, então fiquem atentos, amigos. Ou seja, eles vêm hoje, dia 30, e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Praticamente a semana inteira. Essa frente fria polar vai avançar e vai ter temperaturas bem frias. Uma tempestade ou mega tempestade que está acontecendo, que evidentemente vai ser chamada, ou os meios de comunicação vão chamar de mega tempestade de inverno, porque vai atingir de forma coordenada a América do Norte, toda a região dos Grandes Lagos, o meio oeste dos Estados Unidos, toda a região de Ontário, Canadá, Europa Ocidental, do lado europeu, Reino Unido, França e a região dos Alpes também vão ter condições muito frias. É isso que os modelos climáticos globais mostram neste momento. E o relatório também do Severe Weather Europe, que é esse relatório que eles fazem lá do lado europeu, e do outro lado, aqui na América, o relatório que estou comentando para vocês vem diretamente do Centro de Monitoramento Atmosférico da National Oceanic and Atmospheric Administration. Sim? Então, os dois concordam que estão vivendo esse vórtice. O que estamos vendo nos radares meteorológicos desafia essa noção de clima local, porque estamos vendo que o clima está cada vez menos local e cada vez mais global, no sentido de que, de repente, o que está sendo vivido aqui nesse vórtice está sendo vivido na Europa. Afinal, o planeta é uma esfera, digamos assim, né? Então, o vórtice te afeta de muitos lados, ou seja, o vórtice não é algo fixo que só chegará à Europa, Ásia ou América. Desta vez, ele se rompeu para os dois lados, para a Europa e para a América. Sim? Por isso estamos, digamos, enfrentando isso dos dois lados, né? A Europa entra neste mês de dezembro com uma demanda por aquecimento que vai disparar verticalmente. Se a infraestrutura energética falhar, pode até haver apagões ou aumento nos preços do gás. Então, atenção aos nossos próximos dias. Estamos falando também que os corredores econômicos mais vitais do hemisfério norte, que é a zona industrial dos Estados Unidos e a parte central da Europa, estarão ou poderão estar paralisados por essas condições climáticas tão severas? Sim, o norte da América, incluindo já o México, até mesmo parte da América Central, por exemplo, El Salvador, sim, Guatemala, ou seja, países da América Central também vão ter condições de frio, certo? O vórtice polar já não é um círculo perfeito sobre o polo, mas o que os mapas de pressão mostram é uma estrutura deformada, como se algo tivesse atingido esses vórtices, pois se vórtice e constantemente se rompe. Isso, pois não sou eu quem diz. Quem diz isso é o Severe Weather Europe, em novembro de 2025, pelo trecho de análise que eles mesmos estão publicando no que chamam de tempestade sincronizada. Por quê? Porque é uma tempestade que acontece na América e na Europa ao mesmo tempo. E isso, evidentemente, é super interessante e vamos ver rapidamente. Quanto ao clima, vocês estão vendo tudo? Como é que o frio vai se manter? Praticamente de norte a sul dos Estados Unidos e da Europa, estamos vendo, aí está. Sim, estamos vendo aqui. Estamos estudando até 4, 5 e 6 de dezembro e vejam como o frio extremo continua descendo. Aí, se eu já vou para os dias da outra semana, por exemplo, reparem neste dia. Este dia está muito interessante porque mostra como em estados como Minnesota, sim,
Reparem na temperatura em Minnesota no próximo domingo, daqui a uma semana. Como vai estar? Como vai estar? Como vai estar? A costa? Não é impressionante, menos 25. A costa norte, então nem se fala, menos 26. Bom, impressionante. Em relação às temperaturas, acho que fica claro que a partir de agora vão ser registradas temperaturas muito frias para os Estados Unidos, para o Canadá e para o México. Então vai estar frio. Obviamente não vai estar congelante, mas sim vai estar frio, fresco, por assim dizer. Temperaturas de um dígito em Coahuila, Nuevo León e Chihuahua. Também haverá temperaturas assim, ou seja, 7, 8, 9, 10, 9, como é? Igualmente também em direção a Baixa Califórnia, vão ter temperaturas de um dígito, né? Ou seja, todo o norte basicamente vai estar frio. Vamos, não congelante, mas sim frio. E para o centro do país, também temperaturas de um dígito. Por exemplo, na cidade do México. Se observarmos, vão estar, por exemplo, amanhã à noite em 7. Na verdade, mais ainda, hoje à noite. Ou seja, hoje à noite já teremos temperaturas frias. Sim. As garoas serão frequentes em várias regiões dos Estados Unidos e do México. Já, por exemplo, seria algumas regiões, até mesmo do sul do México, por exemplo, na Guatemala, já registram temperaturas de 10 graus, de 12 graus. Vamos ver se conseguimos notar isso em alguns pontos. Então, realmente vai ser um tema muito interessante. O mesmo para terça-feira, o mesmo para quarta-feira. Além disso, na quarta-feira ainda esfria mais, chega a aparecer até 9 graus por aí, então vão ser vários dias de frio. Dezembro começa. Sendo dezembro, não começa sendo inverno, desculpe, ou seja, sentindo-se mais invernal, não, porque o inverno ainda não começou oficialmente. Mas vemos que de oeste a leste, no oeste se vivem temperaturas super frias nos Estados Unidos. E temperaturas, bom, também se olharmos pelo lado europeu, também vamos ver como, a partir de amanhã, as temperaturas vão começar a cair e vai fazer frio também em países mais ao sul da Europa. Ou seja, já estamos dizendo que na Espanha haverá temperaturas até abaixo de 0. Então, em partes do norte da Espanha, as temperaturas já vão ficar abaixo ou perto de 0, certo? Da mesma forma, para a França nem se fala, né? Para o Reino Unido, então, nem se fala. E outros países terão temperaturas ainda mais frias, né? Mas, evidentemente, se espera um clima intenso, digamos assim, né? No que diz respeito ao frio para o norte, até mesmo para o centro da América, com temperaturas cada vez mais baixas nessas próximas semanas. Mas essa semana já começa intensificando, né? Agora, na acumulação de chuva e na acumulação de água, vamos ver isso. Vejam se conseguimos colocar aqui. Acumulação de chuva primeiro. Esta é a acumulação de chuva de hoje, 30 de novembro. Até a próxima semana. Olhem só, não tem muita chuva para o México, né? Não há muita umidade nem chuva de verdade. Bem, haverá algo no norte e em toda a região do Golfo do México. No centro, pouca umidade. Veja só. Todo o sudeste dos Estados Unidos, da América, do Texas, a Flórida e até as Carolinas, recebeu muita água e frio úmido. No norte dos Estados Unidos também, e um pouco no centro, no oeste também um pouco de chuvas, né? De garoa não é muita, mas essa é a chuva agora. Confiram a neve nova, né? A neve que está chegando nesta mesma semana, isso é neve nova. Tudo isso que vai entrar pelo centro dos Estados Unidos. Inclusive, alguns picos de montanhas no México podem ter neve, sim, mas principalmente para o nordeste, noroeste e centro dos Estados Unidos com neve, né? No extremo oeste, Califórnia e Oregon não terão muita neve. Talvez Washington sim, como vocês podem ver. Sim, bastante pelo que vejo. A região de Seattle, não a cidade em si, fica meio que entre montanhas e algo assim. De repente não cai tanta neve, mas ao redor sim. As montanhas e tudo isso vão ter bastante neve, né, aparentemente. Mas toda essa região vai ter nevascas. Isso é interessante para que vocês considerem. Vamos ver rapidamente como está a situação na Europa. Olhem, não é muito, mas sim alguns picos, algumas montanhas podem ter nevascas dentro da Europa.
Não é tanto o problema da neve aí na Europa, né? O problema já é mais com o frio. Desse lado vai nevar mais mesmo. Para os Estados Unidos, frio para o México, até mesmo para a América Central. E, aliás, no sul da América. Nas máximas, vai estar muito quente na parte norte da Argentina, bem ali colado com o Paraguai. Toda essa região vai ter temperaturas já chegando perto dos 40 graus, 38 graus por aí. Isso vai ser observado amanhã, segunda-feira, 1º de dezembro. Já temperaturas que se aproximam mais do verão, já começa a se aparecer um pouco mais o verão. Do sul da América ao Brasil, com temperaturas muito quentes, isso vai chamar a atenção. Eu acho que daquele lado é mais como temperaturas quentes. Essa é a tendência que vejo, pelo menos agora, para toda essa região. Vamos rapidamente para os comentários, porque daqui vamos para outro assunto, mas já não aqui, e sim no Pepe Clips. Vamos estar lá para quem quiser dar uma passada. Vamos conversar sobre o que James David Vance tem revelado nesses assuntos do VAPS. Inclusive, ele já fala de repente, como se isso tivesse se normalizado. O fato de se falar um pouco sobre esses temas, quer dizer, secretário de Estado, falando neste documentário Asia Disclosure sobre o tema dos OVNIs. O caso de James David Vance aparece em um podcast falando não só sobre o tema, mas até mesmo sobre algumas entidades. E não sei que história é essa, então daqui a pouco vamos conversar sobre isso e também sobre outros casos, outros temas. Se quiserem passar um tempinho por lá na transmissão, vamos bater um papo com a comunidade. Obviamente, com muito prazer sobre isso, sobre esse tema. Tem um caso que talvez a gente converse sobre ele, mas esse é um caso mais anedótico, porque é basicamente um relato, né, um testemunho de uma pessoa muito próxima ao que diz esse Vance. Por isso me chamou a atenção que esses testemunhos estejam aparecendo. Ultimamente, quando James David Vance menciona essas entidades, isso me chama muita atenção. Interessante, não é? Na verdade, muito interessante. Quer dizer, é algo um pouco atípico, não é? Mas enfim, saudações. Como tem estado o Leonardo Scudero? Muito obrigado, boa noite, Francisco Arce, abraço. Quando é que vão resolver essa questão dos nomes, não é? Enquanto isso, vou procurar primeiro entre outros amigos, vamos ver se isso está acontecendo. Acho que é um problema do YouTube, mas vou perguntar, ver se podem me dizer quando essa situação vai ser resolvida, né? Deste aqui diz, você viajou, mandou fotos da árvore? Ah, ótimo, à noite eu verifico tudo isso para colocar à noite as fotos que me mandarem. Muito obrigado, saudações de Jur, saudações, muito bom, dizem. Me manda um e-mail, beleza, vou conferir. Alejandro, como você está? Obrigado. Saudações, Benedicto, tudo bem? Saudações à Argentina, muito bom. Ângelo Murilo diz, tudo bem? Como você está? Um grande abraço. Aí está o e-mail, aí está o link, eu não tinha visto. Está o link de... Então, para onde vamos agora? Não é? Este aqui? Olá, como vai? Muito bem, Marcela Benedicto Rublox. Sobre o que é? Aner 80 diz que até os cílios congelam. E eu imagino que se há pouco estávamos em uma caminhada e já estava fresquinho, dava para sentir. Ainda não chegou mais forte pra gente aqui, vai chegar por volta das... Bom, já nesse horário, supõe-se, a partir das 2. Supõe-se, então já deve estar bem frio agora. Bom, então, vamos, né? Vamos logo de uma vez para continuar a conversa. Vamos para lá. Pepe Clip vai automaticamente, teoricamente. Se não for, segue o link para acompanharem a próxima transmissão. Vamos lá. Obrigado por assistir ao noticiário Pepe ao Vivo, onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado pela inscrição.